A chuva da última sexta-feira causou estragos em Campo Grande. Um deles foi nesta pizzaria no Jardim Los Angeles. A ventania foi tão forte que arrastou mãe e filha, deixando no telhado do estabelecimento as marcas da destruição. No local estava minha esposa e minha filha de 11 anos, que o vento veio muito forte e já veio levando tudo, né? Por conta minha esposa foi recolher cadeira, mesa lá fora. O vento já estava carregando minha filha e tudo mais. E quando o vento entrou e foi destruindo o telhado, destruindo as coisas, foi bem grande mesmo. Durante o dia, o comerciante vende salgados e à noite trabalha com delivery de pizza. Com os estragos, o trabalho fica comprometido e o proprietário calcula um prejuízo de aproximadamente R$ 5.000 para o conserto e R$ 1.600 por cada dia parado. Como hoje a gente não vai ter venda, não vai ter revenda, essas coisas, a gente fica triste, né? Porque a gente vai já tirar dinheiro de mercadoria, das coisas que boleto que a gente tem que pagar, para poder voltar a consertar o nosso telhado aí, para poder estar atendendo nossos clientes no Los Angeles aqui, na região. E as pessoas que vêm buscar o salgado para revenda também, que vem bastante cliente de fora. Para ajudar no conserto do telhado, o comerciante realiza uma campanha via Pix. Pode estar fazendo um Pix, qualquer valor aí, que já ajuda a gente tá pagando, né, os danos que aconteceu aqui, pagando o serralheiro, colocando tudo de volta ao normal, né? O contato? É 67 99133 9243. O corpo de Sofia, de 6 anos de idade, foi encontrado na manhã de sábado, nesta área de mata, na zona rural de Douradina, cidade onde morava com a família. O acusado pela morte da menina é Marcos Antônio Bairros, de 18 anos, que foi preso na madrugada do mesmo dia pela Polícia Militar e levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados. A Polícia Civil, ele confessou que consumia drogas com amigos na sexta-feira, quando horas depois teria furtado essa moto Honda Bis na rua Nelson Soares, em frente à casa de Sofia, e levado a menina junto, no colo, até essa área de mata, onde a teria estuprado e matado. Após a prisão, foi o rapaz quem indicou à polícia onde estava o corpo da criança. No primeiro momento, ele afirma, né, que após utilizar muitos entorpecentes, né, juntamente com outros 3 indivíduos, ele teria exatamente visualizado, né, a vítima na cidade, a cidade sem movimento, e em razão desse suposto, efeito da substância, ele teria exatamente arrastado a vítima para essa mata, né, que é justamente ao final da cidade, após uma plantação de soja. E lá ele teria exatamente praticado esse abuso sexual contra a vítima e posteriormente ele teria amarrado a vítima com o intuito de empreender fuga ou então exatamente pensar no que fazer. Mas após a vítima ter justamente demonstrado alguma reação, né, enfim, ele acabou perdendo um pouco da noção do que estava acontecendo, enfim, e acabou estrangulando a vítima com as suas próprias vestes. Não era a minha intenção. Tava eu, tava com os amigos meus, nós tava muito louco, usamos porcaria. Aí nós ficou loucão das ideias. Aí do nada bateu isso aí na minha mente, só que daí eu nunca fiz isso. Foi a primeira e a última vez. Daí eu tô até arrependido com isso. Mas fazer o quê, né? Não pensamos 2 vezes, foi efeito da droga. Marcos foi preso em flagrante, acusado de estupro de vulnerável, homicídio qualificado e furto, além da possibilidade de responder por ocultação de cadáver. O acusado disse à polícia que levou a menina para a área de mata sozinho, mas os 3 amigos que estavam com ele utilizando drogas antes do crime serão chamados para prestar depoimento. Também são aguardados os resultados dos laudos periciais. Na região em que o corpo da menina foi achado, foram apreendidas evidências que vão ajudar nas investigações, como esta chupeta. A moto também foi encontrada e apreendida. O governador Eduardo Riedel, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública Antônio Carlos Videira e demais autoridades estiveram em Dourados na última sexta-feira, na solenidade de passagem de direção do DOF, Departamento de Operações de Fronteira, do CPA, Comando de Policiamento da Área 1, e da troca de comando do 3º Batalhão da Polícia Militar.
Para o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, a continuidade em investimentos para maior segurança no campo também uma meta a ser cumprida. Nós temos que robustecer cada vez mais a segurança pública do Mato Grosso do Sul, porque a sua ausência afugenta investimentos. Então nós temos que garantir paz nos grandes centros, nos pequenas cidades, nos pequenos municípios, mas também no campo, porque é dali que sai a maior parte dos dividendos que produzem no Mato Grosso do Sul recursos para todas as áreas, maiormente no caso nosso, na segurança pública. De acordo com o governador Eduardo Riedel, manter a linha de investimentos e a valorização dos policiais é a garantia de manter a qualidade da segurança pública de Mato Grosso do Sul. Trabalhar a educação no curto prazo, no médio prazo, qualificação das pessoas. O crescimento do Estado, ele traz oportunidade para as pessoas e a segurança pública agradece. Então nós temos que ter essa capacidade de investimento e hoje é um exemplo, pelo que a gente viu aqui, de tudo que tem sido feito para o Mato Grosso do Sul. E eu não tenho dúvida que esse caminho é só de melhora. É só nós mantermos o foco e o resultado positivo nas ações do governo. Eduardo Riedel aproveitou a ocasião da sua fala aos presentes para garantir que Mato Grosso do Sul será um estado de tranquilidade, que a lei será cumprida em relação às garantias de propriedades de terras, em relação a ameaças de invasões por qualquer tipo de movimento. Aqui nós vamos manter a ordem. Não há possibilidade de perdermos o rumo, a mão e deixarmos de lado uma orientação expressa para que no Mato Grosso do Sul nós tenhamos tranquilidade de prosperar. Todas as reivindicações são legítimas e esse é um estado de legalidade, de direitos constituídos e que nós precisamos garantir para que o Mato Grosso do Sul continue próspero. Na troca de comando do Departamento de Operações de Fronteira, o coronel Wagner Ferreira da Silva foi substituído pelo coronel Everson Antônio Rosene, que já comandou o pelotão de Iguatemi, o 12º Batalhão de Naviraí e a 9ª Companhia Independente em Dourados. Já atuou no DOF como chefe de equipe, chefe de seção de inteligência e subdiretor. Para quem já trabalhou aqui, voltar aqui é uma honra muito grande, então um sentimento muito bom e a gente pretende devolver isso em trabalho para a nossa população fronteiriça. No comando de policiamento de área da Polícia Militar será o coronel Rodrigo Alex Potrick. O CPA-1 é um comando regional da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, sediado em Dourados, responsável por 48 municípios. Dentre eles, Dourados, Ponta Porã, Naviraí, Nova Andradina, Amambai, Maracaju e Fátima do Sul. Eu já estava no subcomando CPA-1, vou dar continuidade ao trabalho excelente que o coronel Rosene, que está assumindo o DOF, estava dando, né? E a gente vai dar bastante ênfase no patrulhamento rural também. A integração é uma chave de sucesso aí, principalmente na região de Dourados e toda a região de fronteira. Já o tenente-coronel Samuel Castilho Ferreira Aragão estará no comando do 3º Batalhão da Polícia Militar de Dourados. Qualificado como tenente-coronel da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, possui cursos de aperfeiçoamento de oficiais, patrulhamento tático, especialização em policiamento de fronteira, operações de choque e intervenção estratégica em movimentos sociais. Nós estávamos no subcomando aí do DOF, né, como subdiretor, já trabalhávamos junto aí com o 3º Batalhão em Dourados, que era comandado pelo tenente-coronel Elbert. Hoje foi nos dada a missão pelo comando geral para comandar Dourados. A gente aguarda, né, devolver um bom serviço à sociedade, haja visto que nós temos profissionais extremamente gabaritados ali naquele batalhão. A leucemia é um tipo de câncer que acomete de crianças até idosos. A doença pode ser crônica ou aguda, sendo a última mais agressiva. O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura. Porque quanto mais tempo se passa até o diagnóstico, maiores as complicações. Então, isso é muito importante, o diagnóstico o quanto mais cedo possível.
E é uma doença que tem uma taxa de mortalidade, principalmente a leucemia aguda, ela tem uma taxa de mortalidade elevada por se tratar de uma doença bastante agressiva. Tem que fazer os exames laboratoriais, a gente aí vão desde os exames de sangue, os chamados exames simples de sangue, até os exames de confirmação, que são exames da medula óssea, né? Que aí você vai coletar a medula óssea do paciente para confirmar a presença da leucemia. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, de 2020 a 2022 foram registrados mais de 10 mil casos de leucemia no Brasil, sendo 5.920 homens diagnosticados com a doença e 4.890 mulheres. Fevereiro Laranja foi criado com a intenção de alertar a população quanto ao diagnóstico precoce da doença. É importante esse mês para chamar a atenção das pessoas, do público em geral, sobre os sintomas da leucemia, né? Então, às vezes a pessoa começa a ter uma fraqueza inexplicada, palidez, manifestações de sangramento, febre, de uma hora para outra, e isso pode significar o aparecimento de um quadro de leucemia. A Polícia Militar Ambiental de Mundo Novo foi acionada por uma mulher de 43 anos, moradora de uma chácara na área urbana da cidade, para resgatar esta serpente de mais de 4 metros de comprimento, que, em função das fortes chuvas, apareceu na propriedade. Uma equipe foi até o local e verificou que se tratava de uma sucuri verde, também conhecida como sucuruju ou boiaçu, que não apresentava ferimentos. Os policiais então capturaram o animal com o uso de uma pinça especial e uma caixa de contenção e o reintroduziram à natureza, soltando em uma área de vegetação distante da cidade, às margens do Rio Paraná. Sérgio Pérez faz o melhor tempo da pré-temporada. Fernando Alonso foi quem mais andou. Isso necessariamente não garante que Pérez seja o mais rápido, nem que a Aston Martin seja a equipe mais confiável em termos de durabilidade, mas já dá indícios. O que não se pode discutir é que a Red Bull já nasceu rápida e funcionando bem, obrigada. A vida foi tranquila nestes 3 dias em que tudo o que foi imaginado nos laboratórios da fábrica teve que ser testado. Yeah, it feels good. I mean, I'm very happy with how everything was running, so very happy with the balance of the car. Very happy with all the things that we could test because we completed basically our program. And that's exactly how we wanted to start. A segunda força parece ser mesmo a Ferrari. E o novo chefe, Frédéric Vasseur, disse que parece ter achado a solução para o desgaste de pneus e vai aplicá-la na corrida. A Mercedes recuperou dos problemas do segundo dia de testes, mas ainda parece ser o terceiro carro. Como a melhor do resto, a Aston Martin aparece até com potencial de ameaçar a Mercedes no início do Mundial. Se Lance Stroll não se recuperar do acidente que teve de bicicleta, em que quebrou os 2 punhos, o brasileiro Felipe Drugovich vai entrar em seu lugar e estrear na Fórmula 1 no Grande Prêmio do Bahrein. Por aqui, durante as 2 sessões em que teve a oportunidade de pilotar o carro, fez um bom trabalho. Bom, hoje foi um pouco mais tranquilo em termos de testes para o carro, né? Então, acho que no primeiro dia eu tive umas 8 saídas, praticamente metade, a maioria do treino foi só testes aerodinâmicos e tudo mais. Hoje foi umas 4 saídas, então uma horinha disso, e depois o resto eu consegui concentrar mais em pilotagem, em termos de guiada e tal. E foi tudo bem, a gente conseguiu fazer o programa inteiro, no final ainda consegui ter uma simulação de uma corrida inteira. Então fiz 3 stints sem parar, então foi muito legal. Foram 117 voltas em 2 dias. Ele esteve no terceiro tempo durante toda a manhã de sábado. O GP do Bahrein é daqui a uma semana. Até lá, Felipe garante que dormirá bem. Acho que vou. Por enquanto estou bem tranquilo. Não depende nada de mim. Eu acho que eu pude fazer, tentei fazer da melhor forma possível. E agora depende tudo do Lance para ver como é que vai ser a recuperação dele e se ele vai conseguir correr ou não. E se não conseguir correr, vai depender da equipe também para me colocar lá ou não. Então eu vou estar aqui, vou estar na espera, estar preparado, então vamos ver o que vai acontecer.
Máquinas paradas, finalização das obras do aeroporto Francisco de Matos Pereira com datas adiadas e diversos problemas enfrentados para a conclusão do trabalho do 9º Batalhão de Engenharia e Construção, responsável pelas obras. O clima chuvoso está contribuindo para esses contratempos, mas isso já vem desde 2021, ano em que o aeroporto foi fechado para o início das obras. E levando em conta que neste mês de fevereiro choveu 80% acima da média histórica em Dourados, a previsão é menos animadora ainda. O problema é que outras pessoas estão sendo afetadas com toda essa situação. A barragem foi construída durante as obras para suportar o volume das chuvas, mas ela transbordou, inundando esse sítio, deixando 3 idosos ilhados. Eli, a esposa e sua mãe, uma senhora de 84 anos, sentiram o desespero da situação com a casa sendo invadida pela água. Aí eu levantei 4 horas para ir no banheiro e quando eu levantei da cama pisei dentro d'água. Aí eu assustei, fui ver o que era, a casa estava inundada, cheia de água. E água descendo aqui, formou um pantanal aqui. Aí a mulher já ficou preocupada, já ficou coisa, e aí já levantamos, liguemos para o auxílio, né? Aí tem meu guri que está mexendo aí para arrumar esse negócio aí. Segundo ele, o Exército se comprometeu a ajudar no que for preciso. Porém, como a previsão é de mais chuvas nos próximos dias, a preocupação continua, pois o problema não é tão fácil para resolver. O quartel propôs de pagar tudo, pode fazer o que quiser que ele vai pagar tudo. Nós estamos vendo que tem as máquinas do Exército aqui também. Eles já vieram aqui prestar assistência para o senhor? Já prestaram assistência aqui e o que precisar pode falar com eles. Pode falar com eles. Ele prometeu de fazer tudo. Agora, com esse tempo assim, que a gente não sabe quando chove, quando não chove, a preocupação acabou? Eles falaram que esse problema não vai acontecer de novo? Não, aí isso aí tem que fazer projeto agora, né? Porque o engenheiro fez, o quartel falou que isso aí eles fizeram programando a chuva de antigamente e agora a chuva começou a aumentar, né? E parece que foi 100 e poucos milímetros, né? Mas isso que vão solucionar o problema. É o que ele falou para mim. Após os adiamentos para entrega do aeroporto regional Francisco de Matos Pereira, uma provável data está estipulada, entre agosto a dezembro deste ano. Com isso, passageiros da região precisam se deslocar até Campo Grande ou Ponta Porã para realizar viagens a outros destinos. A obra está orçada em cerca de 88 milhões de reais. Herderson Salinas Benites, de 33 anos, apontado como liderança e membro de uma facção que atua no Brasil e no Paraguai, foi executado com vários tiros em uma emboscada montada no pátio de um supermercado da capital paraguaia, Assunção. Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação criminosa que culminou na morte de Riguaço, como também era conhecido. Ele estava no pátio do comércio esperando sua convivente, quando foi surpreendido e morto pelos pistoleiros que agiram rápido na ação criminosa. Há cerca de um ano, Salinas já tinha sofrido um atentado em sua residência, localizada na cidade paraguaia de Pedro Juan Cabaleiro, que faz divisa com o município sul-mato-grossense de Ponta Porã. Além disso, ele era investigado pela morte do jornalista Léo Veras. Léo foi executado dentro da sua própria residência, com cerca de 12 tiros. Depois de morto, ainda teve a boca amordaçada com um pano. Herderson Salinas chegou a ser preso na fronteira por policiais do Garras, portando documentos falsos e por posse irregular de arma de fogo em 2019, após uma briga de trânsito. Mas foi liberado pouco tempo depois pela justiça e foi viver no Paraguai com sua namorada. Segundo a polícia brasileira, ele seria um dos cabeças da maior facção criminosa do Brasil dentro do Paraguai, para facilitar e controlar o envio de drogas e armas ao Brasil e cuidar dos negócios da organização criminosa na linha de fronteira. O crime aconteceu na pequena cidade de Douradina, a 195 quilômetros de Campo Grande. A vítima, uma menina de apenas 6 anos, estava desaparecida. A polícia foi acionada pela família, que acabou prendendo o suspeito de ter raptado a criança. Após a prisão do principal suspeito, que era vizinho da vítima, ele acabou confessando que tinha sequestrado, matado e jogado o corpo em uma região de mata.
O cadáver da criança acabou localizado pelos agentes com sinais de abuso sexual. Além disso, o assassino confesso relatou em detalhes como praticou o crime. Além disso, pôs a culpa nas drogas. Não era minha intenção. Tava com os amigos meus, tava muito louco, usamos porcaria. Aí, ficou loucão das ideias. Aí do nada bateu isso aí na minha mente, só que daí eu nunca fiz isso. Foi a primeira e a última vez. Daí tô até arrependido com isso. Mas fazer o que, né? Não pensamos duas vezes, foi efeito da droga. Eu tinha amarrado só as mãos dela, só, tudinho. E eu também ponhei uma blusa, os pés dela. Daí depois enrolei um pedaço de pano também no pescoço. O delegado responsável pelas investigações do crime brutal confirma que o acusado seria autor de outro crime de estupro praticado contra outra criança no fim do ano, em Douradina. Em razão da similitude dos fatos, houve exatamente essa hipótese que ele poderia ser o provável autor também desse crime de estupro ocorrido na virada do ano, no Réveillon, na cidade de Douradina. Até porque algumas informações preliminares denotariam que o autor dos fatos teria as mesmas características físicas que ele. A gente chama de vidro branco, algumas tatuagens de baixa estatura. E diante disso, exatamente, a gente começou a fazer algumas indagações em relação a esses fatos, e foi nessa oportunidade em que ele acabou, num primeiro momento, negando os fatos, afirmando que ele sequer estaria na cidade, estaria em outro município, no município do Paraná, por estar com um relacionamento lá. Contudo, essa informação ela foi desmentida, no primeiro momento, rapidamente, alguns familiares deste indivíduo, que disseram que não, que ele realmente e efetivamente estaria na cidade de Douradina. Então, diante disso, dessa inverdade, nós cada vez mais acabamos também fazendo outras indagações, e foi no momento no qual ele acabou realmente confessando que ele teria envolvimento também com esse estupro que foi praticado, e também foi capturada uma tentativa de homicídio em face dessa criança indígena, justamente no Réveillon. O assassino já está à disposição da justiça pelos crimes que cometeu. As investigações continuam para saber se existem mais vítimas do bandido, que claramente se mostrou frio e altamente perigoso para o convívio em sociedade.